Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Jesus, ele foi chamado para ser carpinteiro? Foi. Jesus foi chamado para ser carpinteiro, mas ele trabalhou 30 anos de carpinteiro. Ele trabalhou 30 anos numa coisa que ele não foi chamado para fazer, que preparava ele para aquilo que ele foi chamado. Jesus não foi chamado para fazer cadeira, mesa, armário. Não, ele não foi chamado para isso. Mas ele ficou 30 anos fazendo uma coisa que ele não foi chamado para fazer, que preparava ele para aquilo que ele foi chamado. 30 anos por 3. Ou seja, ele tinha um chamado espiritual, mas ele ficou 30 anos trabalhando numa carpintaria com seu pai, o filho do carpinteiro, sendo preparado. O problema é esse, é que a gente acha que para ser um homem espiritual, eu preciso ser preparado espiritualmente. Eu conheço muita gente que é preparada espiritualmente e não tem nada de espiritual. Eu conheço gente que estudou tudo sobre Deus, passa noites e noites em campanhas de oração. Não, irmãos, nós somos preparados com rotinas de obediência. Com rotinas de obediência, dia após dia, na presença de Deus. Então talvez você se ache hoje fora do lugar. Eu estou fora do lugar, mas esse lugar que você acha que está fora, pode ser o lugar que está preparando você para aquilo que Deus tem dos próximos dias para você, amém? Mas eu não fui chamado para fazer cadeira, para fazer armário. E o Senhor disse, eu sei, mas eu estou te preparando para aquilo que você foi chamado para fazer. Aí você diz, mas esse não é meu trabalho. Vender carro não é meu trabalho. Construir casa não é meu trabalho. O Senhor diz, mas esse é o lugar que eu te preparo. Diga comigo, rotinas de obediência. Amém. A vida cotidiana é onde Deus te prepara, irmãos. Rotinas de obediência no cotidiano. Por isso conserve a necessidade de se manter feliz enquanto você faz alguma coisa que você pensa que está fora da vontade. Porque parece que só é a vontade de Deus aquilo que me faz bem. E o Senhor está dizendo, eu estou te preparando em lugares que você não vai ficar. Eu vou falar de novo. Guarda bem isso, eu estou te preparando em lugares que não é para você, mas é aí que eu estou te preparando. Então eu estou sendo preparado enquanto eu faço armário? Não, enquanto você obedece. Porque essas rotinas de obediência vão preparar você. Se prepare, fique alegre naquilo que você está fazendo. Deus está preparando você. Aleluia. Que bom estar aqui, irmão. Que bom estar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Aleluia. Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. Glória a Deus. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é que leva eu para ser tentado pelo diabo? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Levou ainda o diabo em um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Irmãos, eu comecei o texto lendo assim: a seguir foi Jesus. A seguir o quê? A seguir do quê? A seguir foi Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A seguir do quê? A seguir dele ter acabado de ouvir: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer. Ele tinha acabado de ouvir: este é o meu filho amado. Na realidade, o Senhor quer que você peleje por aquilo que você ouviu. O Senhor não quer que você peleje por aquilo que você quer. Você não tem que pelejar por aquilo que você quer, por aquilo que você deseja. Não, você tem que pelejar por aquilo que você ouviu do Senhor. Porque tem coisas que você quer, mas que você não ouviu. E pelejar por isso vai te cansar, vai te enfadar, vai te frustrar. O que é frustrar? É esperar um resultado que não veio. E por que não veio? Porque não era a vontade de Deus. Depois que ele ouviu: este é o meu filho, na hora, depois, o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E qual foi a primeira coisa que Satanás colocou em jogo? Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pães. Se tu és o Filho de Deus, te joga daqui de cima. Se tu és o Filho de Deus, me adora, porque eu vou te entregar todos os reinos deste mundo. Ou seja, o diabo sabia que Jesus tinha poder, irmãos. Satanás sabe que Jesus tem poder, mas Jesus não ousou a usar os dons, a usar o Espírito Santo para si mesmo. Querido, não transforme pedras em pães para satisfazer você mesmo. Dons não tem a ver com você. Dons não tem a ver com você, amém? Diga isso para quem está do seu lado: dons não tem a ver com você. Dons não são dados para você usar para você mesmo. A vida é fluxo, a vida não pode parar em você. Eu preguei isso domingo na igreja, lá em Itajaí, até postei um vídeo ontem. Irmão, a vida é fluxo. Tudo que passa por você tem que sair. Respira fundo assim, ó. Não, só segura. Segura. Vê quanto tempo você consegue segurar. Ou seja, você pode morrer com os pulmões cheios de ar. O Senhor está dizendo que eu posso morrer próspero? Pode. Próspero, rico e abastado. Porque vida é fluxo, tem que passar e sair. Passar e sair. Todo recurso que passa por você tem que passar e sair. Toda sabedoria que passa por você tem que passar e sair. Vida é fluxo, vida é fluxo. O Senhor está dizendo que eu posso morrer com o pulmão cheio? Pode. Próspero, abençoado e morto. Porque tudo que você recebe de Deus que não passa por você, morre em você. Você não é uma represa, você é um rio. Rios correm de você. Mas para um rio correr de você, você tem que receber de Deus. Ontem eu até postei um vídeo sobre o nome de Deus em hebraico. Quem assistiu? Vai lá dar uma olhadinha depois. A pronúncia do nome de Deus em hebraico, você não usa a sua língua. É YHWH. Você não usa a língua, é só o ar.
Aí para ficar mais fácil, né? Na língua portuguesa a gente botou vogais. Iavé. Mas não é Iavé, é. Então quando é que você fala o nome de Deus? Quando você respira. Como é a pronúncia em hebraico? Quando a criança sai do ventre da mãe, que o médico dá 2 palmadinhas, o que é que ela faz? Qual é a primeira pronúncia dela? Quando ela morre, qual é a última pronúncia dela? Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Quando você está mal, o que é que você faz? Quem você está clamando? O Senhor é fôlego de vida. Por isso que quando você nasce, quando você morre, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Por que você não consegue pronunciar com a língua? Porque você não consegue discernir, decifrar. E para você pronunciar, você tem que estar vivo. Para você desfrutar, você tem que estar vivo. Então vida tem que passar por mim. Não, mas pastor, mas eu sou solidário. Pastor José estava falando uma coisa muito forte aqui. Porque não é só a igreja, não é só os pastores que vão dar conta dos recursos, mas todos nós. Por que Deus está me dando dinheiro? Por que a minha empresa está prosperando? Por que eu fiquei famoso? Por que os meus negócios fluíram? Deus tem um propósito para isso. Tem que passar por você e tocar alguém. Não, mas eu sou solidário. Não, solidário é diferente de generoso. O solidário, ele tem 2, ele dá 1 para alguém. O generoso não. O generoso, ele só tem 1. Ele diz: eu vou abençoar. O solidário, se ele tem 2, ele reparte, 1 para ele e 1 para alguém. Isso é ser solidário, glória a Deus, está valendo. Mas ser generoso é muito maior do que ser solidário. Por quê? Porque solidário vem de solo fala de terra. E generoso vem de gen, e o meu gen não é da terra, o meu gen é do céu. Então a minha forma de ser generoso é celestial, é divina, não é terrena. E eu não sou generoso só com dinheiro, eu sou generoso com a vida. Sou generoso com gentileza, eu sou generoso com sorriso, sou generoso com estender de mão. Amém, irmãos? Glória a Deus, meu Deus. Meu filho, toda aliança com Deus, toda a sua aliança com Deus vai segurar todas as outras alianças. O homem que vai quebrando alianças no caminho é porque ele já quebrou aliança com Deus. A sua aliança com Deus segura todas as outras alianças. A sua relação com Deus cuida de todas as suas outras relações. Ela firma todas as relações que você tem com os homens. Mas por que eu não entendo isso? Porque eu perdi a minha cultura de sacrifício. Minha cultura de sacrifício, eu não faço mais nada que vai me custar alguma coisa. Eu não faço nada, eu não invisto em unidade, eu não invisto em relacionamento, eu não invisto em nem culto, porque isso vai me custar alguma coisa. Mas quando eu tenho essa cultura, essa cabeça de investir, eu torno a minha vida um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque o sacrifício vivo substituiu o sacrifício morto. Mas muitas pessoas foram ficando feridas no caminho. Por quê? Porque deram e não receberam. Você pensa que não receberam, irmãos, mas você está sendo treinado por Deus. Você está sendo treinado. Por isso hoje nós vimos na igreja muito mais investigadores do que profetas.
Profetas são diferentes de jornalistas. Jornalistas dão notícia, profetas não. Eles apontam os próximos dias. Mas hoje nós vimos muito mais na igreja, nas internets da vida, investigadores do que profetas. Por quê? Porque pessoas feridas, e pessoas feridas suspeitam de tudo e de todos. Ficam investigando a vida das pessoas para ter o que dizer. Porque isso é bom. É o melhor lugar que eu tenho para esconder os meus problemas, é no problema dos outros. Porque enquanto eu trago os problemas dos outros à luz, os meus não aparecem. Mas o Senhor tem preparado uma geração, irmãos. Eu estou falando para discípulos aqui nessa noite, amém? Amém? Você que é convidado para o sobrenatural. O sobrenatural não é um momento evangelístico, embora ainda as pessoas entregam suas vidas para Jesus, glória a Deus por isso. Mas o sobrenatural, ele tem um objetivo, é que os crentes nasçam de novo. O meu objetivo com essa conferência em todo o Brasil é que a gente nasça de novo. Porque o Senhor está preparando um novo céu e uma nova terra para quem? Para quem nasceu de novo. Amém, irmãos? E por meios que parece que a igreja vai ser destruída, o Senhor está restaurando ela. Por meios que parece que a igreja vai ser destruída, o Senhor está restaurando. Esses dias o Senhor falou comigo. Ele disse: filho, a minha sabedoria e o meu amor vai destruir tudo na sua vida que você está construindo sobre o orgulho. Tudo que você constrói sobre o orgulho, eu vou destruir. Tudo que nós construímos sobre o nosso orgulho, o Senhor vai destruir, amém? Então nós precisamos atrair o Espírito Santo. Quem aqui é pastor? Pastor, pastora, levante a mão, deixa eu conhecer você. Glória a Deus. Antes de atrair pessoas, nós temos que atrair o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos dar sabedoria de lidar com gente. Vai nos dar sabedoria de lidar com vidas, lidar com pessoas. E quem conhece, irmãos, o cumprimento das Escrituras, vai viver em paz. Porque você já sabe como vai terminar. Se você conhece o cumprimento das Escrituras, é meio até redundante, mas você já sabe como vai terminar. Nós precisamos disso, desse discernimento, porque o Espírito Santo, ele vai me ajudar a discernir. E às vezes eu fico perguntando, como é que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto? Já percebeu que até o diabo é o diabo de Deus? Até o diabo é o diabo de Deus. É o aperfeiçoador dos filhos de Deus. Ele não cria os filhos de Deus, quem cria os filhos de Deus é Deus. Mas eu fico perguntando, Senhor, tem umas coisas na Bíblia que a gente parece ter dificuldade de entender. Por exemplo, você olha para João capítulo 20, versículo 19 ao 23. Jesus ressuscita. Os discípulos estão trancados numa casa com medo dos judeus. Jesus chega lá e diz: a paz esteja convosco. E a Bíblia diz que ele sopra neles o Espírito. Eu não entendo esses textos. Jesus não explicou nada. Ele só disse: a paz seja com vocês. Eu digo: o senhor não vai explicar para eles que o senhor morreu, ressuscitou? Talvez seja por isso que Jesus soprou sobre os discípulos. É como se ele dissesse: vocês vão entender pelo Espírito. Tem coisas que você não vai entender estudando, você não vai entender se emocionando, você não vai entender aprendendo com outras pessoas, você só vai entender pelo Espírito. Então tem muitas coisas que eu faço na tua vida agora que tu não entendes, mas tu entenderás depois. Então relaxa, meu irmão. Toma um chimarrão, relaxa. Toma um tererê, relaxa. Eu sei que a palavra é fundamento para a fé, mas tem coisas que Deus vai falar com você e você vai querer explicar para os outros. Você vai dizer assim: Deus me deu uma palavra. Não é assim, Daniel? Você vai falar assim: rapaz, Deus falou comigo. Não adianta.
Quem nasceu de novo não é compreendido porque ainda não nasceu. Não adianta. As coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente. Eu não estou dizendo para você ser espiritual, e esquecer a palavra. Não, até porque a palavra é espírito e vida. Mas eu estou dizendo que tem coisas que não adianta você querer explicar para se justificar, para tentar, não adianta. O que é que eu faço? Vai tentar discernir no Espírito. E se você não discernir no Espírito, talvez não seja o momento do discernimento ainda. Então o que é que eu faço? Espera. Não crie uma resposta, porque você tem que dar uma resposta. Você não tem que dar nada para ninguém. Como é que a gente explica oração em línguas, Ricardo? Né? Tem um monte de gente na internet, oração em línguas, não, ok, não adianta. Aí pergunta para mim, pastor, o que você acha de oração em línguas? Não vou explicar. Tá, mas eu queria aprender, então recebe. O problema é que você quer aprender para receber, quando você tem que receber para entender o que Deus tem na sua vida. Você quer ter controle do que Deus te dá. Você quer ter controle. Eu não saio do controle nem para receber de Deus, porque se alguém fala e eu não entendo, eu não recebo. Se alguém fala alguma coisa, eis que eu te digo, filho meu, não faz sentido, não recebo. Mas não é para fazer sentido, é só para receber. Mas eu tenho que fazer sentido para mim poder controlar aquilo. Não, querido, as coisas do Espírito, elas não são carnais. Deus não tem aliança com a carne. Deus não tem propósito com a carne. A carne não pode militar contra o Espírito. Melhor, ela pode militar contra o Espírito, mas ela não pode vencer o Espírito. O que Deus tem para você no Espírito, por quê? Porque o Espírito está pronto. Então o que é que eu faço? Fica quieto. O silêncio, o sopro do Espírito vem e nós não temos palavra para explicar. Fala comigo, qual é o lugar que Jesus deveria ensinar sobre adoração? É no templo, Saulo. Aí no templo ele vai e expulsa os mercadores. Ele vai ensinar sobre adoração num lugar contaminado. Numa mulher que já teve 5 maridos, e ela estava no 6º casamento. E Jesus fala de adoração para ela. Para os sacerdotes ele não fala, ele fala para aquela mulher. E a sua teologia não pode compreender isso. Eu fico imaginando Ananias, quando Deus fala para ele, Ananias, tem um homem chamado Saulo de Tarso, eu quero que você vá lá e ore por ele e abra os olhos dele. Ananias, não, senhor, ele é matador de crente. O senhor aproveita que ele está cego e mata ele. Ananias, esse é para mim um vaso escolhido. Eu fico imaginando a cabeça de Ananias. Ananias pensa assim, eu vou na igreja todo domingo, eu dou um dízimo, eu estou no monte 2 vezes por semana, faço campanha, compartilho com os pobres, e o senhor diz que ele é o escolhido? Os meus caminhos não são como os teus caminhos, nem os meus pensamentos são como os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. O problema é que você quer discipular Deus com as suas razões. Você não pode discipular Deus com as suas razões. Então o que é que eu faço? Suporta. Mas ele é assassino, mas Deus escolheu ele. Pode escolher, porque até a mula falava, a mula de Balaão fala. Esse é o problema. É que você dá mais ênfase para a mula do que para Balaão. Não, irmãos, Balaão a gente consegue recuperar. Mas a gente não, a gente dá ênfase para a mula. A mula viu, a mula profetizou, mas continuou sendo mula. Você conhece alguém que profetiza, tem visão e continua sendo mula?
Mas porque profetiza e tem visão, você acha que é profeta? Não, irmão, investe no Balaão. O Balaão ainda dá jeito, a gente dá jeito no Balaão. O Balaão é capaz de recuperar a mula, não, a mula vai ser mula. Mas ela tem visão, mas é mula. Mas ela profetiza. Mas na segunda-feira ela ainda era mula. O problema é que nós decidimos como que Deus deve se mover. E quando foge do nosso padrão eclesiástico ou teológico, a gente diz: isso não é de Deus. Samaria é um lugar contaminado. E ele ali expulsa, ou melhor, no templo ele vai lá e expulsa os caras que estão vendendo pombas na gaiola. Sentado, vendendo as pombas na gaiola. A pomba representa quem? Quem a pomba representa na Bíblia? Você conhece alguém que está sentado no templo vendendo pomba na gaiola? Você conhece alguém que tem que pagar pela unção? Jesus prefere lhe dar, a severidade dele é menor para os ignorantes do que para aqueles que saibam o que tem que fazer e não fazem. Não, irmãos, Jesus chutou a gaiola, soltou a pomba. Sentado no templo vendendo pomba e chamando isso de obra de Deus. E o Senhor disse: na obra de Deus, deixa eu te falar, obra de Deus é quando você senta com uma mulher que já teve 6 maridos, e agora o 7º marido perfeito está passando por ela. Obra de Deus é quando você tira alguém da sua miséria, da sua incredulidade, do seu pecado. Então, por favor, se prepare, porque Jesus vai impressionar você nos próximos dias. Você tem tudo sob controle. E Jesus diz: os meus caminhos não são como os teus caminhos. Ananias vai lá e ora por Saulo. Eu não vou, Senhor, esse cara mata crente. Ananias, não discute. Mas, Senhor, como é que ele é escolhido? O Senhor vai levantar ele? Não só vou levantar, como ele vai escrever grande parte do Novo Testamento. E você só vai aparecer nesses 2 versículos. Eu amo esse Jesus, porque ele levanta as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele levanta aquelas que não são para confundir as que são. Ei! E se você é alguém que não é, quando ele te levantar, continue não sendo. Quando ele te levantar, não pense que você é, porque ele só vai te usar se você continuar não sendo. E se você continuar não sendo, ele pode te usar. Ele levanta as coisas que não. Esse é o nosso problema, a gente quer ser. Ele diz: não, eu só posso te usar se você não for. Sabe o que Deus está dizendo para mim nessa noite? Eu não quero que você seja. Como que o Espírito me leva para o deserto para ser tentado pelo diabo? Eu não tenho que ser treinado. Seminário é bom, irmãos. Estude tudo que você puder. Mas uma boa tentação vai aperfeiçoar você. Vai ser as boas tentações que vão aperfeiçoar você. Vai ser as boas perseguições que vão aperfeiçoar você. Você é aperfeiçoado não é em salas de aula. Em salas de aulas você é gerado em conhecimento. Você é munido de conhecimento. Mas é uma boa tentação.
É uma boa perseguição. Aleluia. Que você é preparado para ser servido pelos anjos. É nesse lugar no deserto onde ninguém pode ir por você. O pastor Juscelio falou aqui hoje, vai chegar um dia na sua vida que a porta é tão estreita que, como diz o Vilela no seu rap, a porta estreita, o caminho estreito me expandiu por dentro. Uma pessoa só pode ser expandida por dentro se ela andar nos caminhos estreitos. Porque se ela não andar em caminhos estreitos, ela não pode ser expandida por dentro. Então, se o caminho está estreito, não para de olhar para o caminho estreito e olha para dentro. Vê quanto espaço Deus abriu aí dentro. Vê quantas coisas Deus já fez na sua vida para expandir você por dentro. Cabe mais aí, cabe mais. Cabe mais unção aí. Cara, em Samaria ele vai lá naquele lugar contaminado. Senta com aquela mulher ao redor de um poço, fala de adoração para ela. Fala de adoração. E ainda fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não, mas eu adoro bem, não é adorar bem, é adorar em verdade. Quem adora bem, adora só na sua performance, mas quem adora em verdade, já passou performance, já passou técnica, já passou tudo, ele tem um lugar em Deus. E muitas pessoas, para viver bem, comprometem a verdade. Adão e Eva comiam da árvore da vida. De repente eles, induzidos pelo diabo, comeram da árvore do bem e do mal, e não puderam mais comer da árvore da vida. Esse é o problema, é que a gente quer conhecer o bem e o mal, porque a gente quer dizer o que é bom e o que é mal. E Deus diz, não come do bem e do mal, come da árvore da vida, porque na árvore da vida você vai servir os dois lados, o bem e o mal. Mas se você comer do bem e do mal, você vai ser detentor do bem e do mal, e você vai dizer o que é bom e o que é mal, mas você já não vai mais transmitir vida. E quer saber? Você só vai ficar do lado dos bons, não vai ter evangelho para os maus na sua boca. E aí aquela frase, estive preso e fosse me visitar, não cabe no seu evangelho. Porque o que você vai fazer na cadeia se só tem gente má? O problema é que nós queremos comer da árvore da vida, ou melhor, da árvore do bem e do mal. Se eu como da árvore do bem e do mal, eles não puderam mais comer da árvore da vida. O problema é esse. E às vezes, o que eu vou te falar vai te chocar, mas é isso. Talvez Jesus tenha que te libertar do bem, para você voltar a viver a verdade. Porque não é você que decide o que é bom e o que é mal. Então o que é que eu faço? Você vive a verdade para praticar o bem. Mas eu tenho que praticar o bem até para quem é mal. Não, o senhor está doido. Eu estou doido. Eu acho que eu estou sedado. Porque eu não conheço outro evangelho. Enquanto você não tiver dias de provações e tentações, você não vai entender o que eu estou dizendo. Porque a gente tem tudo sob controle. A gente tem a mensagem para cada coisa, como disse o pastor Juscelio aqui hoje. O bom é que o Juscelio vai falando e vai deixando a bola na marca do pênalti para a gente. Tem Bíblia para todo mundo. Tem Bíblia do empresário, tem a Bíblia da criança, a Bíblia da vovó, a Bíblia do vovô, a Bíblia para quem enxerga e para quem não enxerga. Porque nós queremos facilitar o caminho. Ah, mas é melhor para as pessoas entenderem. É melhor, sempre é melhor. E é sempre bom escolher a parte melhor. Você é um cristão, você vai ter que salvar todo mundo, irmãos. Meu irmão, o Senhor está levando a sua igreja para o deserto. Para quê? Para ser tentada pelo diabo. Para quê? Para tirar dela o seu melhor azeite, para tirar dela os seus melhores cristãos, os homens e as mulheres apaixonados por Deus e por vidas. Sim,
Lucas 19 diz que Zaqueu subiu para ver Jesus. Jesus disse o que para ele? Desce. Você quer me ver? Então você tem que me ver a partir da sua estatura. Eu quero tratar você do seu tamanho. Você quer subir? Jesus pregou para Zaqueu. Ele só disse: desce. Jesus não falou nada para Zaqueu. Eu quero tratar de você na sua estrutura, no seu tamanho. Aí você sobe para ver Jesus. Jesus diz o quê? Desce. Irmão, a presença de Deus desmascarou a corrupção de Zaqueu naquele dia. A presença desmascarou. A única coisa que Jesus falou para ele foi: desce. Jesus não pregou para ele. Jesus só disse: desce. Ele disse: eu sou ladrão. Jesus disse: tá bom, eu sei, já falou. Mas eu roubei. Tá bom, Zaqueu, você é ladrão, tá bom, já roubou, né? Mas eu quero dar para os pobres tudo que eu roubei. Dá, Zaqueu, legal. Vai dando, Jesus vai dando corda para Zaqueu. E Zaqueu vai tomando atitude. Porque a presença de Deus constrange. Desce. Desce. Irmão, valorize o conteúdo, não o rótulo. Ficou um monte de gente na porta dizendo: ah, se Jesus soubesse quem é esse cara, não entrava aí. Mas ele sabia quem era. Jesus sabia com quem ele abraçava, quem ele beijava, quem ele pegava na mão. Jesus sabia quem ele confrontava, quem ele sentava, quem ele ministrava, quem ele não ministrava. Jesus sabia por que ele curava em alguns lugares, porque em outros lugares ele não curava. Amém? Não adianta. Você pode ir lá fazer uma tomografia, uma ecografia, não vai mostrar o seu íntimo, não vai mostrar quem você é por dentro. Porque o que você é por dentro, só o Espírito de Deus pode mostrar você para você mesmo. Então aprenda a ver as pessoas por dentro. E por isso eu e você precisamos ser treinados no deserto para aprender a ver as pessoas por dentro. Ver Deus na vida dela, ver o sopro de vida na vida delas. Mateus 5,8 diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para mim ver Deus no outro, eu tenho que ser puro. E eu tenho que ser purificado. Então investe tempo em quem consegue ver Cristo em você. As pessoas viam Jesus e diziam: ele não é filho do Zé, ele não é filho da Maria. Mas eles tinham dificuldade de ver o Cristo dentro de Jesus. Eles não conseguiam ver o Cristo, irmãos. Pastor, mas eu quero fazer o bem. E às vezes o bem que eu estou fazendo pode não ser a verdade de Deus para a minha vida e para a vida das pessoas que estão comigo. Quantas pessoas você quer ajudar que Deus diz ainda não? Você já teve a oportunidade de querer ajudar alguém e Deus dizer ainda não? Pedro, quando quis morrer no lugar de Jesus, ele queria o mal de Jesus ou o bem de Jesus? O bem. Jesus disse: não, você não entendeu nada de verdade. Eu tenho que morrer, Pedro, é uma verdade. Mas eu quero morrer no seu lugar. Não, você só quer o meu bem. Você não pode só querer o bem para as pessoas, você precisa querer a verdade para elas. E eu vou te falar, quando você busca a verdade para as pessoas, muitas pessoas vão achar que você não está sendo bem e nem bom. Porque a nossa geração, irmãos, ela tem dificuldade. Ela separou a correção do amor. E quando eu tenho que corrigir é porque eu não amo. É porque eu não amo. Pedro e João na Porta Formosa, eles não escolheram bem daquele homem, eles escolheram uma verdade para ele. Marta, quando recebe Jesus em casa, ela queria fazer comida para Jesus, era uma coisa boa. Mas Jesus disse a Maria: está aqui na verdade sentadinha aqui, vem para cá, Marta. Para de fazer coisas boas e vem fazer coisas verdadeiras. Um cristianismo que só faz coisas boas é um cristianismo de assistencialismo. É muito mais fácil dar uma cesta básica para alguém do que tirar a pessoa da miséria. Não deixa que o comunismo já faz isso.
Nós estamos aqui por uma verdade, irmãos. Muitos pregadores querem o bem das pessoas, glória a Deus, oxalá por isso, mas não é a verdade das pessoas. As pessoas precisam ouvir a verdade. Nós precisamos ouvir a verdade. Meu irmão, Jesus ficou lá naquele deserto. E se prepare. Deixa eu falar para você agora. Se prepare quando você começa a chamar a atenção. Quando você começa a aparecer e chamar a atenção, o nível de tentação aumenta na sua vida. Se prepare para isso. Quem vai te conduzir é o diabo. Ou melhor, quem vai te conduzir é o espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus ficou sozinho no deserto, 40 dias. Irmão, você ficar sozinho em Nova York, em Manhattan, é uma coisa. Ela não é? Quem precisa de companhia para andar em Nova York? O problema é você ficar sozinho no deserto. Que você acha que está vendo coisa que não está. Aí quando Jesus ficou sozinho, quem é que apareceu? O diabo, e disse: ei, eu estou aqui, eu posso te ajudar. Aprenda duas coisas que eu gostaria de deixar claro para você. O diabo só oferece o que ele não tem. Segundo, o diabo não tem poder para criar. Não. Então o que é que ele faz? Ele quer que você crie com o poder que Deus te deu. O diabo não tem poder para criar, ele quer que você crie, porque ele sabe que Deus te deu poder. Deu. Se você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus. E o diabo quer que você use o poder de Deus para si mesmo. Então aqui ele confessa que Jesus tem poder. Ele se prostra diante da inteligência de Jesus, da sabedoria de Jesus. Porque se o diabo fosse inteligente, quando ele veio tentar Jesus, ele trazia uma bandeja de pão. Ele trazia uma bandeja de pão e dizia: eu trouxe pão para você. Mas ele não, porque ele não pode criar o que ele não tem. O diabo só oferece o que não tem. Ele não tem para oferecer, mas ele sabe que você tem a capacidade de criar, pela sua palavra, pela sua oração. Então ele diz: espera aí que eu vou te induzir a criar para você mesmo. E aí você pega tudo que Deus te deu, de graça, de poder, de sabedoria, e começa a criar para você mesmo. E isso não é vida, não é evangelho, porque o evangelho que passa por você e toca os outros é evangelho. O que passa por você e só fica em você, só para em você, não é evangelho. As correntes que alegram a cidade de Deus é o rio, não é a represa. Então deixa eu te falar. Então o Senhor está dizendo que o diabo quer que eu use o meu poder. Ele quer que você use o poder que Deus te deu. Por quê? Porque ele não tem, pastor, você não está menosprezando o diabo demais, estou. Por quê? Porque ele não tem o poder que Deus te deu. Eu vou repetir: o diabo não tem o poder que Deus te deu. Então não use o poder que Deus te deu para fazer o que o diabo está pedindo. Não use o poder que Deus te deu para fazer o que o diabo está pedindo. Ainda que isso vai beneficiar você, você diz: não, nem só de pão vive o homem. Eu estou com fome, mas eu não posso usar esse poder para mim. Esse poder ele passa por mim. E se Deus quiser me abençoar, ele vai usar o poder de alguém para dar a mim. Você está me entendendo, querido? Deus te deu poder para abençoar o outro. E se ele quiser te abençoar, ele usa o poder do outro para te abençoar. Eu não posso usar o poder de Deus para mim. Desce daí, tu não és o filho de Deus. Eu não posso usar o poder para mim, mas eu posso usar para você. Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Está me entendendo? Estou sendo claro? Porque essa pessoa que está do seu lado também tem poder. Se você usar o poder que Deus te deu para ela, é bem provável que Deus vai levantar alguém para usar o poder que Deus deu para esse alguém, para você. Por isso que ele diz: orai uns pelos outros, chorai uns com os outros, se alegrem com os que se alegram, chora com os que choram. Isso é fluxo, isso é evangelho, isso é construção, irmãos. Isso é continuidade, isso é o rio que corre. Isso. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar. In the quiet of the autumn night, a gentle breeze whispers its delight. Leaves rustle softly, stars gleam bright. In your arms everything feels right. Moonlight paints our shadows tall. In the breeze I hear your call. Autumn breeze in the night so tenderly. In your embrace I feel so free. Every sigh, every touch we share. In the autumn breeze I know you care. Stars above, a blanket of delight. In your eyes, the autumn night. Walking through the amber glow. With you beside me, love starts to grow. No link e Deus o abençoe.